Enfrentar o medo faz bem ou faz mal? Essa semana me enviaram essa pergunta na caixinha de perguntas lá da outra rede social. E assim como o vídeo anterior dessa semana, resolvi responder aqui, porque é algo muito complexo que precisamos falar sobre isso. O medo tem função. O medo tem função de nos proteger. Já falei aqui em outras situações e falamos sobre ansiedade, os transtornos de ansiedade, a emoção de medo que é base aí desses quadros. E aí você me pergunta, mas que função? A função de nos proteger. A função de nos proteger de ameaças à nossa integridade. Então, o medo tem função para as espécies. E isso é muito importante. Mas você sabia que o medo continua exercendo a função dele, mesmo quando não faz nenhum sentido? Eu sei que para você pode fazer sentido eu ter medo e andar muito mais rápido se vem um carro muito numa alta velocidade numa rua e eu não quero ser atropelada. Tenho medo, portanto, ando mais rápido, ou em uma rua escura, que possam aparecer pessoas que possam me ameaçar, me roubar, alguma coisa assim. Faz sentido eu ter medo e aí andar mais rápido, me proteger de alguma forma. Mas quando o medo não faz sentido algum, inclusive medo que você não fala para ninguém a respeito dele, ou medo que já se transformou em um transtorno fóbico, ele, mesmo assim, tem função. E eu vou te explicar agora, inclusive respondendo à pergunta sobre o enfrentamento. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e enquanto entra aí a vinheta, convido você a fazer parte dessa grande comunidade de saúde mental, inscrevendo-se aqui nesse canal e ativando o sininho. Como que eu posso pensar que esse medo, mesmo disfuncional, mesmo fazendo parte hoje de um transtorno que talvez você tenha diagnóstico, pode acontecer de você ter esse diagnóstico, estar aí me assistindo, como ele pode ter função? Ele continua tendo função de proteção. E às vezes essa função de proteção é baseada em uma história que você viveu, em uma situação traumática que você viveu, em uma situação muitas vezes até que você não encontra muita explicação, não é muito lógico para você, mas o seu cérebro entendeu que era uma ameaça e você desenvolveu medo. No caso das fobias específicas, obviamente a gente ainda não tem a explicação completa sobre isso. Existem várias vertentes sobre as fobias específicas. Quando eu falo fobia específica, eu estou falando do medo de barata, medo de avião, medos de coisas, mesmo que a pessoa nunca tenha andado, nunca sofreu nada, né? Medo de rato, medo de alguma coisa que para a pessoa ela não encontre explicação na própria história. Tem muitas coisas aí por trás, né, dessa ideia. Existem até pessoas que trazem explicações na linha espiritual, mas não é aí que a gente vai entrar, né? Nós temos como explicar esses medos dentro de uma fisiopatologia, né? Pensando aí no cérebro, mas ele continua sendo uma proteção. E aí a pergunta é, ok, já entendi que qualquer medo que eu tenho tem uma função aí de me proteger, mas então o que eu faço? Eu enfrento o medo? Olha, a palavra enfrentar nos remete à ideia de que eu tenho que vencer. Enfrentamento tem aí no fundo a ideia que eu tenho que vencer aquilo que eu estou enfrentando. E será que nós temos que vencer o medo? Eu quero te propor um outro pensamento: lidar com o medo. Porque talvez você não precise vencer o medo e muito poucas vezes você precisa vencê-lo, mas você precisa respeitá-lo. Você precisa entender que ele está ali com uma função de te proteger. Que a função não é te paralisar, que a função não é fazer você não conseguir fazer nada na sua vida. E é por isso que a ideia de lidar é muito melhor do que a ideia de enfrentar. Só que muitas vezes você precisa de ajuda para lidar. E por que você precisa de ajuda para lidar? Porque
Muitas vezes, por conta do tempo que você tem medo, ou de um transtorno que você pode ter relacionado ao medo, um transtorno fóbico, por exemplo, você perde a capacidade de dimensionar a ameaça. Então você dimensiona tudo muito além do que verdadeiramente é. E é por isso que fica muito difícil para aquela pessoa que tem muito medo. E ela acredita que tem que enfrentar, não é possível, tem que enfrentar isso, e acaba assim sendo muito doloroso, como a pessoa que colocou a pergunta. Então, para diminuir o tamanho da dor desse enfrentamento, desse processo, não pensa que você tem que enfrentar. Até usei a palavra enfrentamento agora, mas a ideia não é essa. Não é enfrentar, mas lidar. Respeitar esse medo. Talvez ele fique aqui e talvez ele fique do lado. E você entende, olha para ele e diz: eu tô com medo. Eu continuo com medo como todas as vezes, mas eu já te entendi como protetor. E agora eu quero ir. Mesmo que você exista, eu quero seguir. Seguir no meu projeto, seguir na minha caminhada, seguir no que eu quero fazer. E se você precisar de ajuda para isso, talvez você precise sim de um psicólogo, de um psiquiatra, dos dois. Isso não reduz a sua capacidade de lidar com medo, mas reduz sim a dor dessa caminhada, do lidar. E aí alguém pode vir junto com você, ajudando você a dimensionar esse medo, olhar para o objeto que você considera ameaça, para a situação que você considera ameaça, do tamanho real que ela tem. E aí sim, quando você der à situação o tamanho real que ela tem, você descobre que você pode conviver com esse medo, que você não precisa vencê-lo e que você é capaz de seguir a sua jornada, mesmo que ele exista.